Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Com P e um L, não é isso? Sim, senhor. Eu quero agradecer a atenção de todos e a oportunidade de dizer que estamos sempre com muita alegria realizando este trabalho de comunicação e também na saudação externar o nosso desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, Sr. Milton. Vamos aqui, como temos feito, atender uma pergunta que nos foi encaminhada, e essa pergunta tem tudo a ver, claro, com o momento que atravessamos. Então diz assim: a crise da água e da energia pode causar alguma perturbação espiritual entre a população? É interessante isso, né? Para a gente refletir sobre esse problema, né, Milton? Sempre que as perguntas são de ordem prática, do dia a dia, elas são úteis para a reflexão espiritual. Então vamos começar dizendo o seguinte: essa palavra crise, no idioma chinês, tem uma interpretação, um significado muito curioso. O característico, a ideografia chinesa mostra uma palavra sobre a outra, e ela significa ameaça de um lado e oportunidade do outro. Allan Kardec, quando fez os seus estudos a respeito da vida, ele também teceu considerações a respeito da crise. E ele diz que toda enfermidade tem um momento de crise. E que a crise, ela é um sinal de mudança para melhor, porque, diz ele, toda cura sempre é antecedida de crise. Isso tanto faz ser do ponto de vista do corpo humano, do homem, do físico, como ser social. E aqui no caso, a pergunta ela é muito bem ajustada. E até do espírito também, né? Também, do que estamos passando. Então, eu tenho uma ousadia aqui ao seu lado em dizer que não apenas pode causar, como já está causando perturbação, porque os nossos costumes, é interessante isso, eu conversei bastante com pessoas já profissionalmente pelo trabalho da Europa, e sempre soube que em alguns países o uso da água é regrado e que não existe abundância da água em certos locais. Então as pessoas são obrigadas a conviver com esta necessidade e, portanto, delimitam o seu uso e aprendem a se disciplinar. Agora, aqui nós abusamos muito, porque achávamos que tínhamos a água em grande quantidade, em grande abundância. Temos sim, mas tudo isso está embaixo da terra. Nesse momento, aqui está embaixo da terra. Mas aqui nós temos como reservada para a utilização, e as pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, usam de maneira abusiva a água. Eu vou dar um exemplo, porque o nosso programa hoje vai ter que tocar nesse assunto. A perturbação espiritual começa assim. Os técnicos dizem que nós podemos nos banhar em apenas 4 ou 5 minutos. E existem pessoas que, abusadamente, banham-se de 15, 20, meia hora, 40 e até algumas em 1 hora. Agora vão ter que aprender a tomar banho um dia e não tomar banho no outro dia. Porque se nós restringirmos ao máximo, nós chegaremos... Eu assisti há muitos anos atrás, uma conferência da professora Maria Eni Rossettini, da cidade de Linz, companheira de doutrina, uma palestra, uma conferência dela na cidade de Jaú,
em que ela fazia referências às informações espíritas, o conhecimento espírita em relação à ecologia, manutenção do meio ambiente e o que causariam os distúrbios ligados com a falta da água. E ela disse ao microfone, pelos estudos que fez, e é uma excelente pesquisadora, de que haverá um tempo em que, inclusive, a ausência muito longa da água em alguns ambientes, ela não falou propriamente o Brasil, mas penso que nós temos que pensar aqui também, que isso poderá trazer transtornos de ordem genética. Um deles é de que as pessoas nascerão sem cabelos. Por que você olha para mim assim mesmo? Só porque eu não tenho cabelo? Não. Eu estou fazendo a reflexão. Por quê? Porque realmente nós temos que aprender a preservar a nossa vida aqui na Terra. O maior patrimônio que nós temos é o corpo físico. É o maior patrimônio. O corpo físico saudável. Mas nós não temos responsabilidade nem social e nem individual com relação a isso. Então, o espírito ele se perturba. Eu conheço pessoas que ficaram perturbadas porque saíram de um emprego e entraram num outro emprego ganhando metade do que ganhavam anteriormente e teve que fazer uma mudança da sua vida e isso trouxe uma perturbação grande. Nós tratamos dessas pessoas no centro espírita. Estou falando porque é caso real de perturbação. Mas tudo isso, essa perturbação se dá por conta de coisas materiais, né? Claro. Essas questões, nós temos um problema sério no Brasil com a falta d'água, que na verdade a água no planeta ela está sempre disponível na mesma quantidade, porque não tem nenhuma canequinha que leva água para fora do planeta, muito menos que traga. A água ela se desloca por vezes, né? E aqui no Brasil mesmo, por vezes nós temos algumas regiões que estão em seca, em outras regiões os rios estão transbordando. Mas no Brasil, a grande parte da geração de energia tem base hídrica. São reservatórios espalhados pelo Brasil afora e os principais reservatórios nesse momento estão com um nível muito baixo. Daqui a pouco eles não vão poder gerar energia. E eu entendo também que a comoção se dá não só pelo problema do banho em si, mas você imagine que as empresas em si, que dependem na sua grande maioria da energia elétrica, podem não ter a energia, pode haver um racionamento. Só que a empresa, para subsistir, para pagar seus funcionários, ela precisa produzir. Se ela for, de alguma forma, a sua produção for cortada, ela pode não ter condições de sobreviver. É isso mesmo. Consequentemente, esses trabalhadores que prestam seus serviços nessas empresas podem perder os seus empregos. Veja aqui aonde pode chegar. Aí você já vê os economistas dizendo que nós podemos ter um problema de queda de produtividade geral. Ter um PIB negativo. Com toda certeza poderá chegar. Poderemos, já se fala em PIB zero. O PIB poderá, o Produto Interno Bruto poderá ser negativo em função de não se ter a energia disponível para gerar, as empresas gerarem a produção que elas querem. Então é algo a se pensar, né? Então a resposta para esta pergunta é sim, é sim. A crise, mas ela em si já está oferecendo, conforme eu disse no início, da interpretação do idioma chinês, a oportunidade, a crise, ameaça e oportunidade para que se busque recursos outros ou seja feito um trabalho de adaptação, aí entra no mérito da educação, do costume de cada pessoa, de cada povo, de cada família, em conviver com esta necessidade. Tudo, eu sei, vem para o nosso bem. No Livro dos Espíritos existe uma pergunta cuja resposta
ela é, para mim, um indicativo da interpretação espírita de tudo o que é bom para o espírito. A pergunta é a de número 898. A resposta, na resposta, os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que todas as experiências servem para a elevação do espírito, para a sua evolução. Ninguém passa por experiência nenhuma por acaso. Não, seja espírito, grupo familiar, social, coletividade, todas as experiências servem para a evolução. Exatamente. Então, nós temos que entender, nos preparar para não entrarmos nessa perturbação coletiva, porque nós temos um conhecimento a maior a respeito de como funciona a vida. De como funciona a vida. E tudo é bom para o espírito, desde que ele saiba subtrair o conhecimento necessário àquele tipo de experiência que está fazendo. A questão, na verdade, Milton, é que essa perturbação nada mais é que os espíritos abrirem uma brecha para a influência de outros espíritos sem esclarecimento. Por consequência, né? Você está falando. Exatamente. Por consequência. Não é que isso é criado como um plano de ação. É uma consequência natural, porque nós vivemos num planeta chamado Terra, cuja maior parte é água. Não parece um paradoxo? Nós vivemos num planeta água e sofremos essa necessidade, e espíritos ainda imperfeitos moral e intelectualmente. Se nós melhorarmos o nosso conhecimento e melhorarmos a nossa conduta de ordem moral, isto é, de relacionamento, nós vamos realmente ter bons resultados, se melhorarmos. Nesse momento é preciso que as pessoas procurem se tranquilizar, né, Milton? Mas, claro, economizando, claro, porque eu acho que é natural que depois a pessoa se habitue com a nova condição, né? É isso que eu tentei falar no início lá, e é realmente muito importante você reforçar. Que a pessoa tem que se adaptar para esse novo momento, e aí todo mundo gasta um pouco menos. Não vamos fazer menção aqui de tarifa, não é nada disso, mas estamos falando de consumo, né? Olha, a palavra economia, ela tem um sentido muito mais amplo do que nós imaginamos, e você sabe disso, que você é um economista. Eu quero reforçar aqui o conceito da doutrina espírita, de que nós temos que tomar cuidado em nossa vida. A imagem que me vem à lembrança sempre é de um indivíduo altamente saudável, que come de tudo, mas um dia enfermiza, fica doente, vai para o médico e o médico restringe a metade daquilo que ele estava acostumado a comer. Então ele tem que se fazer uma nova adaptação para a sua existência. É a mesma coisa isso aqui. No primeiro momento tudo vira um monstro, né? Vira, mas depois ele vai perceber que aquilo é altamente adequado e saudável para a sua situação. E aí, Milton, vem aquela lembrança que sempre ocorre depois do problema, né? Como você mencionou no início do programa. Puxa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha mudado antes, né? Claro, aí significa que o espírito, ele, depois da informação, entrou num processo de esclarecimento e começa a conscientização. Essa é a parte mais difícil, né? Essa é a parte, e a melhor, né? Porque é como se o indivíduo errasse, se arrependesse e partisse para a sua regeneração. E aí é que muda, né? Aí começa a mudança. Isso, nesse momento, nós podemos dizer, o espírito está realmente no caminho correto do significado da vida. E é assim que nós temos que fazer. Então, quem escreveu aqui, quem mandou essa pergunta, se a crise da água e da energia pode causar alguma perturbação espiritual, e claro que já foi devidamente respondido, queria reforçar o que o Coelho mencionou, que é um fato comprovado,
de que, entrando num processo de perturbação espiritual, o indivíduo se desequilibra, se está encarnado ou desencarnado é a mesma coisa, abrindo, ele usou das palavras, brechas para que outros espíritos, na mesma sintonia ou numa sintonia ainda mais inferior, ele se aloje nos pensamentos e aí multiplica, né? Centuplica até, digamos, esse desacerto, aquilo que nós estamos chamando de perturbação. O ideal é nós termos uma condição de serenidade, manutenção da tranquilidade para governarmos a nossa vida, resolvendo os problemas que criaram a crise. Essa questão espiritual, nós temos, e você também participa de trabalho no Centro Espírita, de atendimento a espíritos e tal. Os espíritos inferiores, muitas vezes, eles nem sabem, né, mas acabam causando aos encarnados transtornos que, às vezes, a pessoa passa por situações, beirando o suicídio, muitas vezes, né, Milton? Por conta desse assédio espiritual, da obsessão, né? Mas não sem motivos. Né? Claro que não, sempre há um motivo, né? Sempre há um motivo. Mas é preciso que nós estejamos atentos. Alertas, atentos, vigilantes e acionarmos os mecanismos necessários, sabe? Porque pedir o socorro depois que a pessoa se desacerta é diferente da prevenção, das medidas preventivas da obsessão. Mas aí as medidas preventivas, elas voltando ao início da questão, elas servem em todos os sentidos, né? Esta coisa da água, não cabe aqui criticar quem quer que seja, mas se tivesse no início uma prevenção também, falar, pessoal, vamos gastar menos, porque nós não temos chuvas efetivas, acho que há uns 3 anos. Realmente, na nossa região aqui. Mas não é só por falta de chuva, né? É o consumo exagerado também, muitas vezes. Alguém né? nos perguntou, para onde está indo a água? Então, ela como comentamos, ela se desloca, né? Não tem nenhum lugar específico que ela vá, né? Que ela desapareça, né? Não, é verdade. Coelho, eu escrevi no ano 2008 uma página, uma crônica, e ela foi lida em abril de 2008, num programa da Rádio Boa Nova, chamado O Copo com Água. Se alguém se interessar, como eu toco ali em 2008, eu toco no assunto já da necessidade, da falta da água, 2008. Se alguém se interessar, eu acharia interessante que lesse essa crônica. E como é que o pessoal pode ter acesso? Como você vai dar o nosso site, havendo interesse, e você vai dar o e-mail também, então é só escrever que nós responderemos com muita alegria. Você encaminhará para as pessoas com que certeza, tiverem interesse de fazer a leitura da crônica. Já está lá no desktop, não é isso que chama lá no computador? Então. É só encaminhar. Então é o seguinte, nós vamos fazer aí a sugestão, quem quiser acessar, como o Milton disse, o nosso site, pode ser tanto kardec.tv, pode ser também o site espiritismoagora.com.br, ou também lá no Facebook as pessoas podem encaminhar. E também procurem o Milton Filipelli, que vai encontrar facilmente. O Milton terá o maior prazer de encaminhar essa crônica para quem quiser fazer a leitura sobre o tema. É uma reflexão. O meu amigo Milton, estamos chegando aqui quase ao final do nosso programa. Quase com sede. Com sede, né? Hoje calor, né? E falando água, da água. Né? Então, muito obrigado pela atenção sempre muito generosa dos nossos ouvintes e espectadores e aproveitamos da oportunidade para desejar-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre. Lembrando também, meu amigo Milton, que às sextas-feiras a nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite ao vivo
as palestras que realizamos a partir das 19h30 no site tvfraternidade.com.br. Lembramos também que nesse site que mencionamos, kardec.tv, além de nos enviar os e-mails ou mensagens com sugestões também de temas ou alguma questão que nós tenhamos abordado aqui e alguém achar interessante, mais esclarecimentos, nós nos colocamos à disposição. E neste site todos os nossos programas estão disponíveis. Então, os programas Esclarecimentos Oportunos, o programa O que diz Kardec, o programa Transição, as palestras da nossa casa, o programa Uma Nova Visão, seminários. Ao todo, nós devemos ter mais de 500 programas disponíveis para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Fica aí a sugestão. E a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!